Olá, tudo bem? Então, retornando à série de vídeos que já estamos apresentando, neste estaremos dando início, então, na metodologia de planejamento estratégico da Escola Superior de Guerra propriamente dita, inicialmente com sua fase do diagnóstico. Então, vamos lá? Então, a pergunta que é feita inicialmente é: por que fazer um planejamento estratégico? Entre várias respostas, ela pode ser sintetizada em apenas decidir no presente, a razão, do melhor posicionamento em relação ao futuro. É fundamental, saber quais são as ações que devemos fazer no presente para melhor aproveitar o futuro, como já comentei no vídeo anterior, nas suas oportunidades e neutralizar as ameaças para se atingir as nossas metas, nossos objetivos, uma visão do futuro. E esse aqui é o nosso manual da metodologia de planejamento estratégico, que é um processo estruturado de tomar decisões para atingir os objetivos a partir de realidades passadas e presentes, que nós veremos nos nossos antecedentes até o presente, para se posicionar no futuro, numa visão do futuro que deve ser perseguida. Portanto, nosso objetivo é de apresentar noções básicas da metodologia de planejamento estratégico da Escola Superior de Guerra, nas suas fases, etapas e estágios. Esse, então, será o roteiro que iremos perseguir, Aqui temos apresentando nessa figura as 4 fases da metodologia. A fase de diagnóstico, que basicamente é uma fase de levantamento de dados, E esses dados dessa fase, que também aparecem as 2 etapas dessa fase, esses dados serão aproveitados nas próximas fases, em especial na fase política, para a elaboração dos cenários, e na segunda etapa, então, no segundo momento, serão traçados objetivos, e na outra fase, a fase estratégia, como atingir esse objetivo, quais os melhores caminhos para se atingir esse objetivo. A parte de gestão, falarei muito rapidamente, mas é aquela fase de execução do plano, acompanhamento do plano, os ajustes necessários. Então, mas nós falaremos muito rapidamente. Então, essa aqui é o nosso modelo, da nosso planejamento estratégico, suas fases, como eu já falei, com suas etapas, e etapas compostas de estágios, e nós rapidamente iremos percorrê-los passo a passo. Nesse vídeo especial, nós iremos abordar parte da fase de análise do ambiente para não cansá-los. Então, para se fazer um planejamento estratégico de um determinado tema de estudos, inicialmente, como nós também já mostramos, temos que definir o sistema de estudo. No caso, eu iria utilizar um sistema sobre segurança e soberania da Amazônia. E aqui nós vemos aqueles órgãos, instituições que fazem parte desse sistema de segurança da Amazônia. Temos o IBAMA, FUNAI, Polícia Federal, enfim. E todo sistema, dentro dessa metodologia, precisa também, no início, identificar quem é o decisor estratégico, aquela autoridade que fixa os propósitos, tem as prerrogativas e assume responsabilidade pelas decisões que vier a tomar no seu nível de competência. Isso é importante, como também nós já vimos, definir esse sistema, porque o que está sob controle do decisor estratégico faz parte do sistema. Quando ele não tem controle, alguma decisão que não lhe compete, é porque está fora do sistema. Isso daí é importante para definir o que é oportunidade, o que é ameaça, que estão fora do sistema, e o que é o ponto forte
E o ponto fraco, que é dentro do sistema. Fazem parte de sistemas variáveis fortes e as suas fraquezas. Então, inicialmente, a primeira parte, nesse vídeo aqui, nós vamos fazer análise do ambiente. Primeira etapa. Como mostramos a figura aqui, essa etapa tem início com estudos antecedentes, que faz um levantamento histórico dos ambientes externos e internos, considerando cada uma das expressões do poder nacional. Sempre que possível, vamos separar em expressões do poder nacional, visando orientar o desenvolvimento do estudo com fatos, circunstâncias que deram origem à conjuntura atual. Então, como eu já falei, a conjuntura atual sempre é o resultado de fatos que vêm acontecendo no transcorrer dos tempos. Então, como nosso exemplo é da soberania da Amazônia, nós temos inicialmente aqui, de repente, não há necessidade de voltar muito ao tempo, né? Retornar ao tempo para dar início aos estudos antecedentes. Mas, para fins didáticos, aqui eu coloquei bastante informações e nós começamos com a criação do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, depois do Projeto Rondon, de Política Nacional do Meio Ambiente, em 1981, a própria Constituição, que fala da floresta amazônica para ser um patrimônio nacional, dando continuidade, temos o Sistema de Proteção da Amazônia, para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, o Fundo Amazônia, a criação desse Fundo Amazônia, visando a conservação e uso sustentável da Amazônia Legal, pelo menos é isso que se propõe, né? Em 2012, o compromisso a Rio+20, compromisso político de desenvolvimento sustentável. Em 2015, houve aquele acordo de Paris, que os países concordaram com a redução da emissão de gases de efeito estufa. E para finalizar aqui, nós temos em 2015 a Lei da Biodiversidade, que dá acesso ao conhecimento associado aos recursos da biodiversidade brasileira. Também eu achei interessante colocar esse fato em 2021, que é o lançamento do primeiro satélite nacional construído no nosso país, pelo menos integrado aqui no país, que é o Amazônia 1, que visa justamente melhorar esse monitoramento da região Amazônia, por exemplo. Mas o importante é que essa pesquisa ela tem que estar limitada aos aspectos que têm influenciado a trajetória que conduziu o objeto do estudo, no caso relacionado com a soberania e a segurança da nossa Amazônia, que é o que iremos apresentar nos próximos slides, né? Então, a partir desse estudo que eu apresentei, dos antecedentes, podemos concluir que a região apresenta desafios ambientais, sociais e econômicos, o desmatamento, a exploração ilegal de recursos naturais, as queimadas continuam sendo ameaças persistentes à biodiversidade, a falta de infraestrutura, acesso a serviços básicos e conflitos territoriais contribuem para a vulnerabilidade da região. Então, essas conclusões são tiradas a partir do estudo dos seus antecedentes, que no caso aqui eu apresentei de uma forma bastante sucinta, né? Tá. E a partir desse estudo, o que nós visamos é um futuro melhor para a região, né? É obter a efetividade nas políticas públicas que promovam um desenvolvimento sustentável na região, uma qualidade de vida da população e que preserve esse importante ecossistema para as futuras gerações. Isso daí nós vamos tentar alcançar, né, a partir do nosso planejamento estratégico, né? Naturalmente que no final serão elaboradas ações políticas e ações estratégicas
que precisam ser executadas também, né? Então, continuando nessa fase de análise do ambiente, a partir dos antecedentes são identificados os elementos chaves, as variáveis chaves, que nós já vimos. As tendências de peso é uma delas, que são eventos que estão em curso, cuja perspectiva de direção e sentido é suficientemente consolidado para se admitir a sua permanência no futuro. Então aqui nós listamos 3 tendências de peso, né? A manutenção do tráfico de drogas, ele vem ocorrendo e continua ocorrendo, né? A manutenção de atividade de extração mineral, outra tendência que já está bastante, outro evento que já está bastante consolidado. A manutenção de desmatamento e queimadas da Amazônia, é outro evento. As megas tendências, que são aquelas tendências com as mesmas características das tendências de peso, quer dizer, são aqueles eventos com as mesmas características, mas são mais robustos. Então, a diferença é que esses eventos, a gente acredita que ele vai continuar. Por mais que se faça, eles irão continuar num tempo considerável, tá? A diferença da tendência de peso é que elas podem causar disrupturas a partir de ações, de políticas, e elas podem ser minimizadas, tá? E agora as megas tendências não, elas são mais robustas. Então a manutenção da presença de ONGs na região amazônica, eu acho que a gente vai ter que conviver com essas ONGs na região por muitos e muitos anos. Manutenção do interesse internacional para as questões ambientais também é outro evento que já vem ocorrendo e nós estamos aqui com uma mega tendência. Dificilmente isso vai terminar, vai mudar essa situação. E os atores sociais são outros elementos, outras variáveis de suma importância para o trabalho de planejamento estratégico, porque dependendo do seu empoderamento, ele pode causar, inclusive, uma disruptura numa tendência, por exemplo, ou criar um evento futuro no nosso cenário que nós estamos analisando. Então, são indivíduos, organizações de países que têm interesse pelo sistema de estudo. Então, existe uma série de atores, mas vamos apenas trabalhar com aqueles mais significativos e que impactam o nosso tema de estudo. Então, aqui nós listamos 12, que são as ONG, a mídia, o crime organizado, organismos internacionais, governos de países vizinhos, que também não sei se impacta, mas está colocado no exercício, entes federativos, alguns players internacionais, como ONG, ou ONU, por exemplo, enfim, comunidades indígenas, forças armadas, o setor agropecuário, madeireiros e garimpeiros. Então, são listados 12 atores e esses elementos aqui, que eles serão utilizados, né, para a construção do nosso cenário, que nós veremos a posteriori. Passamos então para a análise do ambiente e aqui nós utilizamos aquele pensamento de Sun Tzu, né, já antigo, mas bastante atual, né? Se conhecermos o inimigo, que está no ambiente externo, e a nós mesmos, está no ambiente interno, não precisamos temer uma centena de combate. Se nós nos conhecemos o nosso ambiente interno, mas não o ambiente externo, que é o inimigo, né? Para cada vitória sofreremos uma derrota. Está no meio a meio. E se não nos conhecemos nem ao inimigo, nós sucumbiremos em todas as batalhas. Por isso é importante se conhecer a partir de uma análise do ambiente interno e conhecer os concorrentes, vamos chamar de concorrentes aqui, né? Essa proposta aqui tem uma conotação um pouco bélica, mas no nosso caso seria os concorrentes, tá? Precisamos conhecer que é o ambiente externo. E com isso a gente consegue então montar a nossa matriz SWOT, que no ambiente externo nós já vimos também, nós vamos identificar oportunidades e ameaças. No caso aqui, as oportunidades seria buscar protagonismo na América do Sul, exploração da agenda mundial pelo meio ambiente,
melhorar a credibilidade em relação à preservação do meio ambiente, integração cultural, social e econômica na faixa de fronteira, cooperação multinacional visando a integração nacional, regional, e como ameaças, ocorrência de crimes internacionais, tudo é ameaça aqui, né? Falta de credibilidade do país com relação à preservação do meio ambiente, é uma narrativa aí recorrente, né? A polarização política e ideológica na região da América do Sul, isso também compromete muito a região, cada ideologia tem, vamos dizer, políticas diferentes, ações diferentes para resolver o problema, e a maioria delas visando seus próprios interesses, dentro da minha opinião também, tá? Imposição de sanções econômicas decorrente de narrativas ambientalistas, instabilidade política, econômica e social nos países fronteiriços. Aqui então, dentro de uma análise do ambiente externo, foram as oportunidades e ameaças para esse exercício aqui, tá? E daqui é apenas uma abordagem acadêmica, tá? De uma análise SWOT. E como ambiente interno, nós identificamos nossos pontos fortes e as nossas fraquezas, que são os pontos fracos. Então, com ponto forte, o país que mais preserva o meio ambiente, existência de sistema de monitoramento de queimadas e desmatamento, né? O INPE possui já esse sistema de monitoramento, sistema de proteção da Amazônia, que é voltado justamente para a proteção da Amazônia, sistema integrado de monitoramento de fronteira e esforços institucionais no combate às queimadas e ao desmatamento ilegal. Então, existe realmente já um esforço, se está tendo efetividade, aí já é outra conversa, mas existe um interesse, um esforço em combater essas queimadas e o desmatamento ilegal. E a fraqueza? Insuficiência de meios de fiscalizar o combate de ilícitos na região amazônica. Então, é um vazio demográfico muito grande e o Estado precisa ocupar essas regiões, né? Degradação da biodiversidade, pouca presença do Estado na região, grande vazio demográfico, pouca integração do sistema de inteligência dos órgãos de segurança pública e deficiência em pesquisa e desenvolvimento sobre a diversidade. Então, essa aqui é a nossa matriz SWOT, elaborada a partir de uma análise do ambiente. E assim, essa primeira parte da fase do diagnóstico nós concluímos, e na sequência, no próximos vídeos, então a gente conclui a fase do diagnóstico, que, como eu já falei inicialmente, é uma fase de coleta de dados, de informações que serão utilizadas nas próximas fases. Agradeço aí a atenção da senhora, dos senhores, e até a próxima.